Bom dia, senhores vereadores. É a quarta sessão ordinária do dia 23 de agosto de 1996, com início 8 horas e 8 minutos. E de acordo com o inciso 2 do artigo 44, do artigo 159 do Regimento Interno, solicito o primeiro secretário, vereador Celino Nogueira Barros, efetuar a chamada dos senhores vereadores. Aldenora Freire do Amaral. Presente. Aragaci Monteiro Chaves. Celino Nogueira Barros presente. Edbinei Oliveira Chaves. Francisco Hilário de Oliveira. Francisco Marcos Moreira. João Antônio Viana. Zé Dário Freire de Lima. Zé Rebouças da Costa. Manuel Moreira de Almeida. Paulo Maciel de Oliveira. Pedro Almeida Maia. Raimundinado da Silva Maia. Roberto Wagner de Freitas. Sônia Maria Noronha Chaves. Havendo o nome legal e de acordo com o artigo 156 e 160 do Regimento Interno, declaro aberta a quarta sessão ordinária do segundo período da quarta sessão legislativa, a se realizar no dia 23 de agosto de 1996. Senhores vereadores, de acordo com o artigo 161 do Regimento Interno, alterado pela Resolução 001/96, terá início de expediente com duração máxima de 2 horas e 30 minutos. De acordo com o inciso 3 do artigo 44 do Regimento Interno, solicito o primeiro secretário proceder à leitura da ata da terceira sessão ordinária, realizada 16 de agosto de 1996. Senhora Presidente, solicito que essa leitura seja feita pelo nobre assessor administrativo. Passa a ser, autoriza o nobre assessor administrativo fazer a leitura da ata. Bom dia, senhora presidenta, senhores vereadores. Passaremos agora a fazer a leitura da ata da terceira sessão ordinária do segundo período da quarta sessão legislativa da nona legislatura da Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte, Estado do Ceará. Aos 16 dias do mês de agosto do ano de 1996, às 8h05, no recinto destinado ao funcionamento do plenário da Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte, compareceram os vereadores Aldenora Freire do Amaral, Aragaci Monteiro Chaves, Celino Nogueira Barros, Edbenil Oliveira Chaves, Francisco Hilário de Oliveira, João Antônio Viana, José Dário Freire de Lima, Manuel Moreira de Almeida, Paulo Maciel de Oliveira, Pedro Almeida Maia, Roberto Wagner de Freitas e Sônia Maria Noronha Chaves. Na presidência, a vereadora Aldenora Freire do Amaral, secretariada pelo primeiro secretário, vereador Celino Nogueira Barros. Os trabalhos foram abertos com número legal e na forma regimental. Iniciando o expediente, procedeu-se a leitura da ata da segunda sessão ordinária, sendo aprovada sem retificações. As matérias para a leitura no expediente constaram: requerimento da presidência dessa casa ao desembargador presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Ofício número 1/96 do vereador Celino Nogueira Barros. Ofício 366/96 do diretor de secretaria do Fórum desta comarca. Correspondência do Dr. Jesus Moreira de Andrade. Correspondência da secretária de Finanças do município. Na tribuna popular usou da palavra o senhor Evandro Santiago de Oliveira. No pequeno expediente não houve vereadores inscritos. No espaço destinado ao grande expediente, usaram da palavra os vereadores Edbenil Oliveira Chaves começou suas palavras solicitando à presidência a vinda do contador desta casa para analisar as partes da prefeitura para se saber o porquê do aumento de R$26 mil. Falou também sobre a admissão de funcionário por parte da prefeitura com fins eleitoreiros. Falou ainda sobre o Comute e quis saber o porquê da exclusão do Sindicato dos Servidores Públicos na participação dessa comissão. Sobre esse assunto foi apartado pelo vereador Manel. Roberto Wagner de Freitas começou suas palavras parabenizando os organizadores da Festa do Olho d'Água pelo brilhante evento, já que não houve manifestações políticas. Falou também que os vereadores não devem contratar um contador para analisar o problema dos R$26 mil, porque a Câmara tem um contador e deve fazer o serviço. Falou ainda que nada veio a esta casa que indica a abertura da mesa de negociações com os servidores. Sobre o Comute, houve um encontro entre o vereador Manel e o presidente do SINCEP para se fazer uma reunião. Na ocasião, o vereador Manel se mostrou de acordo, já que é importante a participação do sindicato, mas por um ou outro motivo não houve a reunião. Falou ainda que está procurando agilizar a possibilidade de se promover um debate com os candidatos a prefeito de Tabuleiro, e para isso está entrando com requerimento. Manuel Moreira de Almeida começou suas palavras falando que é necessário que a Comissão de Emprego e Renda venha a esta casa para que o vereador Manel não seja taxado como responsável pela exclusão do SINCEP.
Pediu desculpas ao sindicato por não ter comparecido à reunião porque estava em uma reunião no Procera, agilizando a liberação de recursos. Salientou ainda que a comissão formada do Emprego e Renda não teve participação na escolha dos membros, porque é uma comissão tripartite. Para cada trabalhador tem um representante dos empresários e um representante do poder público. Participe da comissão porque representa a Câmara, direito esse delegado por todos os vereadores. Não posso restringir a participação de quem quer participar dessa comissão. O vereador Adbenil pediu uma parte e perguntou se pode fazer uma emenda para o sindicato participar. O vereador Roberto pediu uma parte e falou que não houve reunião com Salomão para se discutir. Continuando, o vereador Manuel falou que se não houve condições de negociação, não se pode excluir um setor, a não ser que saia espontaneamente um membro para se colocar outro. Fez um requerimento verbal solicitando que mande um telegrama por ocasião do julgamento do assassino de Chico Mendes. Sobre esse assunto foi partilhado pelo vereador Roberto. Celino Nogueira Barro começou as suas palavras falando que o serviço de fiscalização das pastas para saber a causa do aumento dos R$26 mil pode ser feito pelos próprios vereadores, com a participação dos funcionários, e saber se houve aumento de funcionário e em qual mês isso ocorreu. O vereador Roberto pediu uma parte e falou que é importante que outros vereadores participem desse trabalho. A senhora presidente pediu uma parte e falou que a ideia do vereador Celino é brilhante e estranho o contador desta casa não está disponível para esse trabalho, não sei o motivo. Continuando, o vereador Celino falou que está à disposição e trará subsídio para se fazer esse levantamento. A presidenta pediu uma parte e falou que ficava marcado para a próxima quarta-feira a reunião para se analisar este assunto. Continuando, o vereador Celino fez um requerimento verbal solicitando que fosse remetido ao padre ofício parabenizando sobre a campanha de moralização da festa do Olho d'Água. A senhora presidente deferiu a solicitação do vereador Celino. Aragaci Monteiro Chaves começou suas palavras falando que a proposta do vereador Celino para analisar as pastas do município é boa, mas como a Câmara tem um assessor contábil, seria mais legítimo se ele pudesse comparecer. Sobre esse assunto foi partilhado pela presidente e pelo vereador Pedro. Continuando, o vereador Aragaci falou que todas as pessoas que fossem registrar filhos, já que existe a tabela, pedissem um recibo. Sobre esse assunto foi partilhado pelos vereadores Manuel, Celino e Roberto. Continuando, o vereador Aragaci falou que sobre as transferências de eleitores, que em Sucupira existem pessoas que moram lá e dizem que moram em São José. Sobre esse assunto foi partilhado pelos vereadores Celina, Edbenil, Paulo Maciel, Pedro Roberto e Sonha. Continuando, o vereador Aragaci falou que fosse feita uma reunião com a Comissão de Emprego e Renda para que o Sindicato dos Servidores possa participar desta comissão. Parabenizou o vereador João Viana pelos festejos do Olho d'Água, como também o vereador Roberto pela proposta do debate. Cessados os pronunciamentos, a senhora presidente comunicou ao senhor vereador e assistente que a próxima sessão ordinária está marcada para o dia 23 de agosto do corrente ano. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada. Para constar, lavroou-se a presente ata que lida posta em discussão, vai assinada pela presidenta, secretária e demais vereadores presentes. A ata da terceira sessão ordinária está em discussão. Não havendo pedido de retificação, de acordo com o parágrafo 4º do artigo 162 do Regimento Interno, declaro a ata aprovada. Não, pode fazer lá mais de qualquer De acordo com o inciso 1 e 2 do artigo 163 do Regimento Interno, solicito o primeiro secretário proceder à leitura das matérias do expediente. Indicação número 01/96. O vereador Adbenil Oliveira Chaves vem nos termos argumentais após o vídeo plenário dessa Augusta Casa Legislativa solicitada a senhora presidente vereadora Odinora Freire do Amaral, que redige ao ofício ao senhor prefeito municipal solicitando a construção de uma quadra de esporte no sítio coberto. A construção dessa obra atenderá aos anseios da população que não dispõe de um local adequado para a prática do esporte, como também de um local para a realização de eventos sociais. O senhor prefeito, atendendo essa nossa indicação, estará equipando a localidade do coberto em infraestrutura
para a realização de eventos esportivos e de lazer. Sala das sessões da Câmara Municipal, Tabuleiro do Norte, 19 de agosto de 96. Vereador Edbenio Oliveira Chaves. Ofício número 06496, Tabuleiro do Norte, 22 de agosto de 96. Reverendíssimo senhor presidente da Câmara Municipal do Tabuleiro do Norte, Aldenora Freire do Amaral, atendendo ao requerimento verbal do vereador Celino Nogueira Barros, vem de público enaltecer e reconhecer o trabalho evangélico e pastoral desenvolvido por Vossa Reverendíssima nessa paróquia e cidade, notadamente quando de realização do festejo de Nossa Senhora da Saúde no distrito de Olho d'Água da Bica, nesse município, onde Vossa Reverendíssima deu uma nova conotação à referida festa, moralizando, bem como deixando a entender a população que o festejo não se reveste de caráter de perversão sexual, e sim de uma festa tradicionalmente religiosa e fraterna em nosso município. Na oportunidade, apresenta a Vossa Reverendíssima protesto de estima e de louvor e a Deus. Atenciosamente, Aldenora Freire do Amaral, remetido ao Padre Francisco Edvaldo Marques, ofício 065/96, Tabuleiro do Norte, 22 de agosto de 96. Por solicitação dos vereadores Celino Nogueira Barros e Edbenio Oliveira Chaves, estamos pleiteando os valores pagos com pessoal civil e prestador de serviço desta Prefeitura Municipal referente aos meses de janeiro a abril de 96. Queremos salientar que o nosso pleito é para dirimir dúvidas quanto aos valores pagos com pessoal nos referidos meses. Sem mais para o momento, reitero o voto de estima e distinta consideração de Aldenora Freire do Amaral. Ofício 063/96, Tabuleiro do Norte, 21 de agosto de 96. Senhor presidente, através do presente, estamos solicitando a vinda de um representante da Comissão de Emprego e Renda a comparecer a essa sessão ordinária no dia 23 do corrente para dar esclarecimento sobre a admissão dos membros da referida comissão, já que é uma comissão tripartite. O projeto de lei que cria o Comute está sofrendo interferência por parte do SINCEP no que se refere à sua tramitação normal. O Sindicato dos Servidores Públicos do município, como representante de uma categoria, está reivindicando uma vaga na comissão, e o nosso representante legal, o vereador Manuel Moreira de Almeida, está sendo responsabilizado pelos colegas vereadores pela sua não inclusão. Sabemos que ele é só um dos membros, não o responsável direto. Conclamamos que o presidente ou vice-presidente da Comissão de Emprego e Renda venha dar esclarecimento aos vereadores desta casa para que não façam julgamento precipitado colocando culpa em quem não tem. Sem mais para o momento, eu retiro voto de estima e cordial respeito. Atenciosamente, Aldenora Freire do Amaral, ofício remetido ao senhor Salomão Costa Fernandes. Ofício 124/96, Tabuleiro do Norte, 14 de agosto de 96. Senhora presidente, vimos pelo presente encaminhar essa augusta Casa Legislativa o balanço financeiro da Receita e Despesa referente ao mês de julho 96, acompanhado de 4 pastas contendo cópia de documentos alusivos à Receita e Despesa. Rúbia Lopes França, SINCEP, Sindicato de Servidores Públicos Municipais, Tabuleiro do Norte, ofício número 035, Tabuleiro do Norte, 22 de agosto 96. Senhora presidente, vimos por meio deste informar a Vossa Excelência que, conforme ficou acertado nessa casa, seríamos convidados a participar de uma reunião para a discussão de nossa participação no Comute, e que até a presente data estamos no aguardo. Ressaltamos ainda que reunimos com a direção do SINCEP e foi decidido que esse sindicato, como entidade representativa dos trabalhadores, requer a participação paritária, assim como as outras entidades, não aceitando suplência. Sem mais para o momento, os nossos protestos de consideração e estima. Atenciosamente, Evandro Santiago de Oliveira. Aqui tem uma cartinha que vem de Dracena. Não sei nem qual é o estado aqui. O sucesso da gestão de um prefeito deve-se em grande parte às normas disciplinares do regimento interno de uma Câmara Municipal. Com o decorrer do tempo, essas normas são ultrapassadas, prejudicando sensivelmente o trabalho legislativo. Com a larga experiência na área administrativa, depois de consultas e análises, elaboramos um regimento interno rico em sutilezas e detalhes importantíssimos para a melhor condição do Poder Legislativo. É uma cartinha de uma entidade que está oferecendo regimento interno. Eu acredito até que seja muito bom para a gente. E aqui tem o reembolso postal, o valor é de R$ 98,00, será decidido pela presidente. São essas matérias, senhora presidente. Senhores vereadores, não tem nenhuma pessoa inscrita na tribuna popular. Senhores vereadores, de acordo com o artigo 165 do regimento interno, resta para o uso da palavra do pequeno e do grande expediente 2 horas e 10 minutos. Para o uso da palavra do pequeno expediente, não tem nenhum vereador inscrito. E para o uso da palavra do grande expediente,
Estão inscritos os vereadores Manuel Moreira de Almeida, Dibenildo Oliveira Chaves, Celino Nogueira Barros e Roberto Wagner de Freitas. Com a palavra, o nobre vereador Manuel Moreira de Almeida. Manuel Moreira de Almeida. Você está aqui, chame ele aqui. Tá bom? O vereador é Dibenildo Oliveira Chaves, já que o nobre vereador Manuel Moreira está no telefone. Pode, sim, pode. Já estava Bom no dia, telefone. senhora presidente, senhores vereadores, público aqui presente. De início, eu gostaria só de fazer uma reclamação aqui. E essa reclamação ia passar para o líder do prefeito, mas não se encontra, nem o vice-líder. É sobre os animais na rua, que a gente está recebendo muita reclamação, mas eu tenho certeza que tem alguns vereadores aqui que são ligados ao prefeito e irá levar essa reclamação. A outra questão, senhora presidente, senhores vereadores, é sobre o Conselho Municipal do Trabalho, que eu soube que houve uma reunião e que, pelo que eu sei, eu pelo menos não fui convidado, e nem o sindicato. Inclusive até ele mandou um ofício dizendo que não foi convidado para essa reunião, essa discussão, para que seja colocado o SINCEP, o Sindicato de Servidores, participasse da comissão. Eu acredito que o Manel, como representante da Câmara, nesse conselho, ele irá explicar aqui. A outra questão é sobre o aumento dos servidores. Eu gostaria, senhora presidente, seus vereadores, que formassem uma comissão de vereadores para que fossem ao prefeito e saber dele, através dessa comissão, se ele vai dar aumento ainda este ano aos servidores ou não. Porque não é interessante, o prefeito chega, manda o projeto, retira-se o projeto e não explica. E é importante, seria até importante que o líder do prefeito estivesse aqui, o Ednardo, que ele explicasse isso, se o prefeito vai dar ou não, porque nós estamos recebendo muita reclamação, nós estamos sendo muito pressionados pelos servidores, e com razão, porque já está com um ano e 5 meses sem aumento, e ninguém, até mesmo os vereadores aqui da situação, nem sequer justifica, nem sequer dá uma explicação. Nem mesmo o líder do prefeito, que sempre aqui usava a tribuna e trazia as palavras do prefeito, mas agora se calou-se, não sei porquê, e não diz se o prefeito vai dar aumento ou não. Concluindo as minhas palavras, eu gostaria de comunicar a senhora presidente e os seus vereadores que ontem foi o julgamento do ex-prefeito José de Oliveira Maia, e que, por infelicidade de muita gente que queriam sua condenação, que inclusive até ontem saíram na rua alguns gaiatos dizendo que ele tinha sido condenado a 3 anos, ele foi absolvido. Isso mostra que são denúncias levianas, são pessoas que querem a maldade, querem o mal de uma pessoa de bem. A Vossa Excelência me dá a palavra? Pois não, presidente. Eu estava na hora do julgamento, ele foi condenado. Foi condenado e pré-escrito e depois absolvido. Porque ele já tinha, o tempo que dele importa, já tinha Nozinha, não passado. importa se foi condenado. O que importa é o final do julgamento. Eu estou só dizendo a Vossa Excelência que você disse diretamente. Ele foi, depois já tinha passado a pena. Porque o que interessa é o final, não interessa o começo nem o meio. Interessa é o final. E eu acredito agora... Nenhuma satisfação. Só eu acredito que essas pessoas que saíram nas ruas de Tabuleiro ontem dizendo que ele tinha sido condenado, eu acredito que se alguém que passou essa informação passou muito mal informado, porque foi absolvido, porque o que importa é o final. Não importa se o julgamento teve algum problema no começo ou no meio, o que importa é o final do julgamento, que foi absolvido. E eu acredito agora que essas pessoas que pagaram 15, 20 mil reais a advogado para caçar, para tentar condenar Zé de Pio,
Eu acho que essas pessoas seria mais importante se tivesse pegado esse dinheiro e tivesse dado o aumento dos servidores. E a resta agora a gente só saber agora é sobre a atual administração, sobre o prefeito, sobre as denúncias, que as denúncias que foram feitas pela gente são denúncias sérias. E ele vai passar por esse mesmo patamazinho aqui. Ninguém sabe se vai ser condenado ou não vai ser, mas que são mais sérias do que as que a do ex-prefeito são. Isso aí, o tempo é quem vai dizer. Bom, senhores vereadores, senhora presidente, encerrando aqui minhas palavras e só pedir mais uma vez, chegou o vice-líder do prefeito, que eu acho que é Marcos, né, mano? Francisco Hilaro. Chico Hilaro? É Francisco Hilaro. Pois é, Chico Hilaro. Você leva o prefeito sobre a questão dos animais na rua e sobre o aumento dos servidores e que na próxima reunião seja uma explicação aqui aos vereadores se o prefeito vai dar aumento ou não. A questão é essa. Ou que forma uma comissão, vá até o prefeito e ele explica. Porque não pode ficar calado. Tem que alguém dar uma explicação. E quem tem que dar explicação aqui são os vereadores da situação. Não somos nós da oposição, que ninguém tem acesso ao prefeito. Tem que ser os vereadores da situação e principalmente o líder do prefeito, que é candidato a vice-prefeito, que ele tem por obrigação de dar pelo menos uma satisfação aos servidores, que nós estamos sendo muito cobrados. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o novo vereador Manuel Moreira de Almeida. Será que ele... Senhora presidente, senhores vereadores, assessoria da casa, presidente do Sindicato de Servidores, presidente da Comissão de Geração, Emprego e Renda, doutor Salamão, pai do vice-prefeito, né? Pai do candidato a vice-prefeito aí, né? Pai do candidato a vice-prefeito, seja bem-vindo à nossa casa. Elisandro estava dizendo se podia substituir a de nada. Eu não sei, esse candidato, quem sabe, né? Quem sabe, você senta aí. Então, senhora presidente, senhores vereadores, na questão da polêmica que se arrasta nessa casa aqui por mais de 2 sessões, da alteração do projeto de lei da Comissão Municipal de Emprego e Renda, que ora sofre modificações para se transformar em Comissão Municipal do Trabalho, está sofrendo um problema como sofre toda coisa que começa e a sociedade não se envolve toda no começo e depois lá no meio quer pegar o trem da história, aí pega sem querer saber o que é que está fazendo, pisando por cima de 1, 2, 3, 4, 5, sem entender direito o processo. Mas na verdade, senhora presidente, senhores vereadores, dizia aqui o nosso colega, meu colega vereador de Benil, que houve uma reunião do conselho e eles não foram avisados. A reunião toda terça-feira tem um livro preto desse de ata que está quase estando preciso ser modificado, já comprar outro, já está quase todo completo. Toda terça-feira a Comissão Municipal de Geração, Emprego e Renda se reúne. Quem às vezes se reúne na Secretaria de Ação Social, prefeitura. Às vezes ela acontece a reunião e não tem resolutividade. Por quê? Porque tem que ter quórum. A partir de 5 pessoas, a partir de 5 membros na comissão, a comissão se instala e começa a funcionar. Na terça-feira agora, a comissão funcionou com os seguintes membros: Osmar, da Metan, Salamão Costa Fernando, da Acatan, Toninho Moreira, do Poder Executivo, Edilberto, dos Metalúrgicos e Manuel, da Câmara de Vereadores. Qual foi o tema? A aprovação de 6 projetos que estavam em discussão lá
E a resolutividade da comissão, indicativo da comissão, que ela não tem poderes absolutos para isso, mas como indicativo ela aprovou, que a bancada dos trabalhadores fosse composta pelos metalúrgicos, pelos os economiários, pelo setor rural e o setor público. Ficou de Manuel Duda e Evandro se encontrarem e conversar, e não, parece que não houve esse encontro. Eu me encontrei com o Evandro no BEC e resolvendo umas coisas que estava lá com o gerente do BEC, informei para ele da resolutividade do encaminhamento que a comissão tinha dado e que ele procurasse Manuel Duda. E ele foi lá na fila e voltou e disse: não, ninguém aceita esse negócio de suplência, não é negócio que aceita ou que não aceita, esse negócio de suplência não. Primeiro, o conselho nem eu tenho nada a ver com isso, é uma questão deles lá na comissão. E segundo, no Comute, a ignorância ainda está tão grande do assunto, porque no Comute, no CET e no Codefat não existe palavra suplência. Se você está na reunião, você tem direito a voz, voto. Não existe a palavra suplência. Agora existe limite de 9, porque a reunião só se instala se tiver quórum. E quórum é dos organismos. Tem que estar os organismos presentes na reunião. Agora, se todo mundo está presente, não tem problema nenhum. A reunião funciona, todo mundo tem direito a voz e voto. Agora, tem o limite de participante por instituição, porque senão não acontece as reuniões por falta de quórum. Então, nessa questão aí. Aí, nesse encaminhamento aqui, é que a gente solicita dos senhores vereadores agilidade na modificação desse projeto, sob pena do município de Tabuleiro ser penalizado mais uma vez. E aí depois a gente fica dizendo: Rússia entrou 800 mil reais, sei aonde entrou 1 milhão e tantos de reais, Tabuleiro entrou 100 e poucos mil reais. Por quê? Sociedade não se envolve, quando se envolve não aprofunda o conhecimento do projeto e nem do processo. A ponto de hoje um projeto desse aqui está há mais de 3 sessões se arrastando e causando insatisfação na sociedade, quando esse projeto não existe divergência em canto nenhum onde tenha se instalado o Comute, o Codefat ou o Prodem. Olha só uma parte aqui. Nessas reuniões, se havendo de terça-feira, não seria mais legítimo assim fazer um convite a todos os vereadores que quisessem comparecerem para ficar mais legítimo, mais oficializado? Porque eu estou sabendo agora que essas reuniões é de terça-feira, é todas as terças-feiras, na Secretaria de Ação Social. Pois é, eu acho que seria mais legítimo se fizesse um ofício e mandasse para todos os vereadores, que aí sim, depois o Conselho podia reclamar, fazer uma reclamação de algum vereador que não compareceu, já que tem interesse no assunto, que ficava mais legítimo, porque eu não sabia que essa reunião acontecia de terça-feira. Eu tenho certeza, não sei, o Sindicato dos Servidores também não sabia, porque se eu acredito, se soubesse, ele com certeza estaria presente nessa reunião. Eu acho importante que quando houver essas reuniões, principalmente agora quando nessa questão para que seja colocado o Sindicato dos Servidores, nessa discussão todos os vereadores, seria mais importante, todos os vereadores e o sindicato, para que ficasse mais uma discussão mais aberta e mais concreta, porque, sinceramente, eu acho esse projeto, eu acho que não deve entrar em votação hoje, enquanto não resolver essa questão do servidor participar desse conselho. Senhor vereador, o conselho não é do executivo, não é do legislativo, não é do judiciário, é da sociedade. Então ela se reúne, se o vereador quiser ir, irá. Vocês já imaginaram se o Codefat para se reunir em Brasília tivesse que estar presente todos os senadores e todos os deputados? Vocês já imaginaram em Fortaleza os 7 reunidos, só se reunir quando tivesse todos os deputados estaduais? Você já imaginou se nós aqui, que já se reunimos mais de 30 reuniões para discutir problema de fiscalização do município, da questão fiscal, que o comércio de Tabuleiro e as oficinas são tudo irregular, com Cine e tudo, para aprovar mais de 500 mil reais de projeto que tem dentro do banco, a maioria sobre o valor de 5 mil reais, para você ver a quantia de projeto que já passou nessa comissão. Se ela fosse reunir só quando os vereadores estivessem lá presentes,
Se a ignorância da sociedade, dos conselhos, e não participar das reuniões do conselho, é outra história. O conselho está se reunindo toda terça-feira, a partir de 4 horas da tarde, na Secretaria de Ação Social. Não participa quem não se interessou pelo assunto. O CODEFAT está instituído há mais de 5 anos. O Conselho Municipal de Emprego e Renda discute esses projetos em tabuleiro. Há mais de 2 anos nós estávamos olhando a documentação. Aí agora, véspera de eleição, aparece um horror de gente querendo participar dos conselhos e dizendo que o conselho está funcionando de maneira irregular porque não convidou o vereador. Há uma visão distorcida no processo. Nesse momento, a Câmara de Vereador tem que dar o braço a torcer e até admitir que não soube encaminhar discussão política em cima do CODEFAT e em cima do SET. A ponto de hoje nós estar olhando para o município de Rússia com mais de R$1 milhão liberado, Tabuleiro com 103, Limoeiro do Norte há mais de R$2 milhões liberado para o comércio, para a indústria, para o setor rural, e Tabuleiro 100 e poucos mil reais. Aí sim, foi mal encaminhada a discussão em termos de alocação de recursos. E por que foi encaminhada? Porque não houve o interesse de participar no momento correto de participar. E está havendo o interesse de participar agora no momento incorreto, que é o momento eleitoreiro, querendo vincular o CODEFAT e o SET e o COMUT a uma questão política eleitoral, que não é verdade, não se aceita, se bloqueia recursos na hora que houver a ingerência política dentro dos conselhos, porque os conselhos é apolítico, é suprapartidário. É suprapartidário. Nelson. Quem faz os projetos do CODEFAT, quem faz a empresa, nem o nome, nem o codinome do dono do projeto que está lá em discussão. Se analisa só 2 itens, se o projeto é viável economicamente e se gera emprego e renda para o município de Tabuleiro do Norte. Deixa eu contar aqui só uma parte aqui. Eu acho que você deve, aqui todo mundo deve conhecer o Matoso, aquele que ajeita couros ali, não conhece? Ele tem um projeto desse aí, vai se vencer agora. Você já se venceu, não estou bem lembrado olhando a data. Eu olhei ontem esse projeto. Esse projeto não foi nem, ele não teve resposta de nada, se foi aprovado ou se não foi aprovado. Aí, esse rapaz está fazendo, ele disse que já foram aprovados vários projetos na frente do dele. E o dele nada ainda. Como eu disse aqui na minha falação, Olha, Tabuleiro saiu 120 e poucos mil reais. Tem uma demanda dentro do banco de mais de 500 mil reais. A questão, o projeto de se está feito e se ele encaminhou, trouxe a documentação exigida, que o técnico exigiu, com certeza o projeto dele está dentro do banco, porque na comissão não existe projeto ancorado na comissão. Não existe projeto ancorado na comissão. Ou se manda de volta para consertar, se tiver erro técnico, ou se manda para o banco. E o banco, o César Gerente estava dizendo para mim, para eu e Salamão, que estava lá, Salamão também está com um projeto dele lá dentro, aprovado, nós estávamos lá discutindo, ele disse, eu não sei mais o que é que faço, eu pedi 200 mil reais, veio 20 mil reais. Eu pedi 200, veio 20 mil reais. Por quê? Porque a pressão só do gerente é muito pouca para trazer esse dinheiro. O dinheiro não é do banco, o nele é do CODEFAT. Está entendendo? Ontem, nós trouxemos um secretário nacional para visitar aqui os bancos, mas por um desajuste na agenda dele, por ter sido roubado um talão de cheque dele, ele teve que passar uns tempos mandando bloquear cheque, chegou atrasado, não foi possível discutir com os bancos, mas nós já estamos querendo fazer uma reunião com os 3 bancos da região do Vale do Jaguaribe, para saber o que é que está acontecendo em Tabuleiro, que não está entrando o dinheiro do FAT. Agora, na comissão eu respondo, na comissão não existe projeto ancorado e nem vencido. Vereador, me arranja uma parte. Pois não. Por favor, só, Edbenil, me permita, só para, eu conversei agora com o vereador Roberto aqui, parece que já está resolvido o problema, já houve aí um entendimento entre o presidente do Comote, Salomão, e o presidente do sindicato, parece que não vai haver problema, já está resolvido, parece. Olha, Manel, Então, só para dizer, certo, Edbenil, só porque a gente vai malhar, nós vamos malhar no ferro frio, quando o problema já está resolvido. Certo? Só para dar essa orientação. Obrigado. Bem, ó, eu em reunião, em discussão com o Manel ali há pouco tempo, tinha até uma pasta, Manel, antes, conversando com o Manel ali, agora com o Salomão e Evandro, ficou acatada a questão do sindicato participar com direito a voz e voto, da mesma forma do sindicato rural. Quer dizer, os 2 sindicatos entram como se fosse um único. Tá entendendo? E na redação, apenas o seguinte, que na redação
conste a questão de ter o direito de participar de voz e voto. Para a gente aprovar o projeto, para que Tabuleiro ganhe com isso, e que nós vamos torcer que cada vez mais esse dinheiro seja liberado em benefício de geração de renda e emprego para nós, Tabuleiro. Tá bom assim? Olha, Manel, em nenhum momento a gente quis colocar o sindicato, não é por causa de política, por causa de momento político, não. Nós fomos solicitados pelo o presidente do sindicato que eles queriam a participação. Eu acho que o sindicato dos servidores, uma classe com um sindicato com mais de 700 funcionários, eles têm interesse numa política. Será que esse pessoal é só de um lado? Em nenhum momento a gente queria a participação, a gente não, o sindicato, por questão porque é de lado político, A, B ou C, não. A questão era participar, porque não tinha nada a ver o sindicato rural participar, dos bancários e o dos servidores não participar. Eu acho que não tinha ser interessante é o dos metalúrgicos, que aqui nem sindicatizados os metalúrgicos são, e o sindicato dos servidores são, e são a classe com mais de 700 pessoas. Por isso é que a gente teve a preocupação e, pelo que eu vejo, já foi resolvido o problema, que era para ter sido desde o começo, que com certeza não teria havido tanta polêmica como houve. Tudo bem. A questão não é do sindicato ter 700 e ser gente de um lado e do outro. A questão é como é preciso voltar a dizer. Na outra sessão fui acusado que esse conselho era panela minha. A outra sessão fui acusado, não respondi para não polemizar. Ontem procurei, porque o conselho é através de entendimento, procurei, eu digo, o sindicato rural ficou de entrar em contato com vocês, Evandro, para discutir o assunto. Estava eu ocupado discutindo uma questão com o gerente do BEC, marcando para mais tarde discutir com ele. A questão, o Evandro chegou e disse, não aceito não. E está aí um documento dizendo que não aceita. Quer dizer, mostra a ignorância sobre o assunto. Porque não precisa ir no artigo da lei aí dizer que o sindicato tem direito à voz de voto, não. O CODEFAT é desse jeito, o Conselho Estadual é desse jeito e o COMUT é desse jeito. Quem está participando tem direito à voz de voto. Não precisa dizer que é com direito à voz de voto, porque já é pré-estabelecido, é requisito, seria imbecilidade colocar essa questão aí. Aí eu estou dizendo que esses conselhos, eles é um conselho que eles funcionam todo o período do ano. E o interesse, e quando eu digo que o interesse cá para nós, e como diz também o doutor Gastão, que é representante no SET da Federação da Indústria e do Comércio, o que nos deixa preocupado é porque se esse conselho funciona em Tabuleiro há mais de um ano, e há mais de 2 anos que tem discussão sobre ele, e é nesse momento aqui que se aguça a discussão, aí é que parece uma questão eleitoreira. Aí é que chama a atenção de nós, conselheiros, porque parece uma questão eleitoreira, porque a coisa não é de hoje, a coisa há mais de ano que está oficializada, e há mais de 2 anos que se discute extraoficial a questão dos Conselhos Municipais de Geração de Emprego e Renda. E nós não podemos arguir a ignorância do assunto, porque nós discutimos essa questão aqui com o gerente do banco, ali onde está o vereador Celino, secretário da Casa. O gerente do banco estava ali discutindo com todos nós. Agora, aqui eu chamo a atenção que quando um assunto é de interesse maior, que a Câmara convoca para um debate, 80% dos vereadores não termina a reunião assistindo, não, aquela lá não. Isso aconteceu com a secretária de Saúde, aconteceu com o menino da Fundação Nacional de Saúde, aconteceu com o gerente do Banco do Brasil, aconteceu com todas as autoridades que foi chamada a esse poder. Uma boa parte dos vereadores não tem tolerância para assistir nem respeito com aquela autoridade que foi chamada para o assunto. Isso aconteceu com o gerente do Banco do Brasil, com o César, veio passar as informações sobre o Fundo de Amparo ao trabalhador nas suas diversas linhas, no Profat, no Projeto Rural, na área da indústria e na área do PRODEM, do Programa de Desenvolvimento Municipal. Ele veio passar esses três discussões aqui, esses 3 itens aqui do CODEFAT, do FAT, e 80% dos vereadores não teve tolerância para discutir o assunto. Essa questão aí que você está falando aí, que o vereador saíram, seria até importante você citar nome, porque também foi interessante. Quando teve aqui o aumento, quando estava para ser votado o aumento dos servidores agora, que se o prefeito não desse o aumento, votar o título personal gata, a Vossa Excelência não compareceu à reunião. E você sabia que a reunião era importante. E você não compareceu à reunião. Tá certo. É importante que você também coloque esses pontos, viu? Lamentavelmente não foi colocado aqui para Vossa Excelência, que eu estava lá no Grito da Terra Brasil, em Brasília,
Era impossível e estava justificada aqui no Poder Legislativo, que Foi estava lá, justificada. exatamente esse recurso, senhores, que está começando a aparecer aqui, nós estávamos gritando por isso, na questão Mas no foi. Grito da Terra Brasil. Foi E nós estamos com justificado. documentação, com fotografia, com tudo. Nós estávamos lá, passamos uma semana lá no Grito da Terra Brasil, lá em Brasília, pressionando nos vários ministérios, nos vários organismos da esfera federal, para a questão da melhoria do município de Itabuleiro do Norte. E ontem no BEC, nós estávamos ontem articulando no BEC, era exatamente um assunto de interesse da comunidade de Itabuleiro do Norte, que é 44 produtores rurais que tiraram dinheiro do BEC, compraram de morada nova, que as contas estão exorbitantes, os juros, e outros estão menores, porque houve a securitização com o Banco Central e outra securitização foi direta com o BEC. Nós estávamos discutindo ontem exatamente essa questão da audiência com o gerente do BEC e com a superintendência do BEC, para discutir o assunto e resolver o problema de 44 produtores que estão impossibilitados de pagar suas contas e pegar o nome de caloteiro, se não for resolvida a questão junto ao Banco do Estado do Ceará. Então, a questão é muito mais ampla, a tarefa de um parlamentar é muito maior do que pura e simplesmente estar discutindo aqui e tentando jogar A, ou B, ou C, ou D contra uma ou outra categoria. Nesse item, que foi reclamado aqui, que deveria ter sido avisado os vereadores, a assessoria da casa sabe que nós entramos em contato, mas por ser o dia que ele estava passando o pagamento, vocês sabem que o pagamento nosso foi passado na terça-feira, agilizando a questão do pagamento, eu liguei para a Ribamar fazer um ofício, oficialize o convite tanto à comissão como aos que interessa participar da reunião do Conselho Municipal de Geração de Emprego e Renda. Ele explicou para mim, não fiz, Manel, por falta de tempo, e foi justamente o dia em que ele estava repassando dinheiro para as contas dos parlamentares. É assim a explicação que o nobre assessor colocou para a gente. E o interesse nosso era que a discussão fosse lá, nesse item, aí discutido com profundidade. Aqui, eu estou fazendo aqui essa defesa, porque eu sou membro do Conselho Municipal de Geração, Emprego e Renda e tenho a obrigação de passar e o defendê-la. Porque lá eles se reuniram e, na sua maioria, aprovou desse jeito. E assim estou defendendo a questão do projeto ir para votação hoje, encaminhar o mais rápido possível, para que ele chegue no Conselho Estadual, e o Conselho Estadual nós vamos brigar para ser rápido, para ele chegar ao Codefato em Brasília e fazer um laço entre Tabuleiro, Fortaleza e Brasília. Era isso, senhora presidente, era isso, senhores vereadores, que me trouxe a essa casa, a essa tribuna. Com a palavra, o nobre vereador Celino Nogueira Barros. Senhora presidente, senhores vereadores, o público que aqui está presente, alguns assuntos aqui que a gente tem que trazer, lembrar aí aos colegas aí que depois a problemazinha do bingozinho, que é lá do nosso amigo, do advogado, quem quiser depois pode procurar para pagar. Quero parabenizar aqui o vereador Edbenil pela sua preocupação também na área do esporte, tá de parabéns, de procurar engrandecer e ser mais um que trabalha pelo esporte. Já soube de vários atos que enobrece o novo vereador. Tá de parabéns, vereador. Acho que deve ser feito ofício ao senhor prefeito solicitando esclarecimento sobre o aumento dos servidores, senhora presidente, porque só assim teremos a resposta, ou que eu acredito que o vereador Chiquilari, como vice-líder, nem o vereador Ednardo como líder, que não está presente, eles não têm como responder. Como o vereador Edbenil colocou aqui, que isso era a obrigação do vereador da situação. Eu acho que não. Eu acho que é a obrigação do prefeito chegar e mandar dizer o que é que vai fazer ou não. Porque eu sei, Edbenil, eu sei. Não estou colocando que você está colocando a responsabilidade no vereador. Claro, eu não estou colocando que você colocou a responsabilidade no vereador. O que eu estou colocando é que alguns vereadores de oposição, ou todos de oposição, pode perguntar de um por um, que nenhum tem o que dizer sobre isso aí. E nenhum é contra o aumento dos servidores. Então não vamos colocar a culpa nos vereadores. Vamos colocar em si, quem de direito, quem é? Se o prefeito não quer dar, ele diga no papel que não vai dar. Se ele se negar a responder, já se sabe que não vai dar. Então vamos amarrar
a corda no rabo do cavalo, do dono mesmo. Pois não, vereador? O vereador Edbenil, mas até na hora eu esqueci de pedir a palavra, mas eu, quando veio para cá, aquele aumento que ele mandou de 12%, que foi aquela polêmica muito grande daquele negócio, então ele disse que não ia dar mais o aumento, ele mandou para cá para ser aprovado, ia dar o aumento de 12%, que eu acho que até você mais ou menos sabe mais ou menos, disse que ele ia dar, né? Ele teve raiva porque no lugar de aprovar o aumento, deram foi o título de personal grata. Ele teve raiva disso, daqui fim do ano não dava mais, só se ele voltar alguma coisa atrás. Então, Vossa Excelência está respondendo as palavras dele, já não é mais necessário. O que ele disse há tempos atrás, está entendendo? Certo. Não é da agora. Tá certo. Eu posso perguntar ele de novo, se ele... Seria muito bom ter a resposta, se ele já está mais calmo, porque se aquela matéria voltar a ser votada na Câmara, eu votarei de novo da mesma maneira. Pois é, aí não me arrependi, não, mas o problema, não me arrependo e votarei novamente. Não, mas o problema é que eu estou dizendo é de perguntar se ele volta atrás de dar tá entendendo? Certo. O aumento, porque na hora ele disse que não dava daqui para o fim do ano que ele ia sair. O próximo ano eu tenho certeza que ele não vai poder dar também. É isso aí com certeza. Se ele não der daqui para o fim do ano, no próximo ano ele não dá também. Você pode ter certeza e o caso. Então, eu acho que o vice-líder, o vereador Francisco Hilário, na próxima sessão, trará, se o prefeito está mais calmo, se vai dar ou não a confirmação, porque os próprios servidores têm interesse nisso. E a conotação, jamais eu irei me curvar a ninguém. Acontecem casos, que não está aqui para dizer não, mas chega a oportunidade da gente dizer. Toca um assunto. Acontece casos que eu fico assim de boca aberta, como é que certas pessoas que têm a mente até, pensava eu maior do que a minha, mas é tão pequenininha, cheia de picuinhas, ficam jogando meu nome para um lado e para outro. Vai uma pessoa pedir uma camisa, quem é seu candidato a vereador, Celino? Depois vai lá na casa dele, que ele tem não sei o quê, que ele tem isso, que ele tem aquilo. Eu acho isso tão baixo, mas isso me satisfaz numa coisa. Eu tenho certeza da minha independência política. Disso eu tenho certeza. Se eu vier aqui defender o Zé Guerreiro, ou o doutor Maiares, ou Jesus Moreira, ou o próprio prefeito atual, ou qualquer um, eu venho por convicção minha. E não por ser mandado por ninguém. Não por ser para fazer reunião e dizer, você vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo, vai ter que fazer isso. Eu não participo desse tipo de coisa. Isso me deixa altamente satisfeito. A pessoa pensa que não deixa, mas me deixa satisfeito com isso. Eu sei que ele está sabendo, que essas pessoas sabem, que eu sou independente. Graças a Deus. Politicamente, financeiramente eu não posso dizer que sou independente, porque todos nós precisamos de alguém amanhã. Na hora que um cidadão disser que não precisa de ninguém, ele está precisando urgentemente de um psicólogo, porque ele está doido. Eu preciso de muita gente. Preciso mesmo, preciso dos meus companheiros, preciso dos meus adversários, preciso dos meus aliados políticos, preciso da minha família, preciso às vezes até do intrigado da gente, a gente precisa. Para poder não entrar num canto, porque se entrasse ia dar uma briga, é melhor a gente não entrar. Então ele foi quem ajudou a fazer aquilo. Eu não tenho inimigos políticos, mas intrigado, essas coisas eu não tenho. Se tem algumas pessoas que não gostam de mim, é problema dessas pessoas, não tem problema, eu vou continuar a minha vida da maneira que eu fiz a primeira vez, não me arrependi uma vírgula de tudo aquilo que eu fiz aqui nessa Câmara Municipal, até o dia de ontem. Posso até me arrepender do que vou fazer daqui para frente. Até o dia de ontem ainda não me arrependi. Fiz, sabendo o que ia fazer, fiz certo da minha convicção política, dos meus pensamentos, e nunca conversei com ninguém, nem às vezes que eu deveria fazer com a minha esposa e dizer o que era que eu ia votar, o que era que eu não ia votar, porque mesmo em cima daquele título de persona não grata, que hoje ainda dá um rebu da porra aí, soltando por aí, quando eu saí de casa ela perguntou, ela disse, você vai votar em quê? Se ele não der o aumento. Minha filha, eu me comprometi dizendo que ia votar o título de persona não grata, eu vou só fazer aquilo que eu tinha dito. Só isso. Às vezes você não vai voltar atrás, não, de maneira alguma.
E aí me veio até isso aí, eu ia até colocar no meu slogan, mas eu achei até um insulto. Poderia algumas pessoas colocar como insulto, mas eu ia colocar: render-se nunca, retroceder jamais, que era o slogan de um filme de Jean-Claude Van Damme. É o título do filme: render-se nunca, retroceder jamais. Porque nem eu me rendo, nem retrocedo. Pode ter certeza. Mas podem ter certeza. E pode fazer quem quiser a baixaria de fazer política contra mim, que eu já tenho voto demais, que eu não preciso de voto, que eu não tenho lado, porque hoje eu não tenho lado. Do lado do prefeito eu não tenho. Do lado de outro eu não tenho. Dos candidatos. Tenho o Zé Guerreiro, porque eu, graças a Deus, tenho amizade com ele, acredito nele, voto nele. Isso é um problema meu, né? Convicção minha. Eu não posso obrigar ninguém a votar nele. Se alguém quisesse votar com o meu pensamento, eu tenho certeza que ia votar nele, porque eu vou votar. Acredito nele, acredito no vice-prefeito Ednardo, mas na administração atual, e acho, e volto a dizer, acho que não foi essa desastrosa administração, porque seria irresponsabilidade minha chegar aqui e dizer agora que o prefeito fez uma administração desastrosa. Eu não acho isso. Eu acho que tem muitos pontos positivos. Muitos. Tem várias obras do município feitas que a gente vê, realmente. Mas tem coisas também erradas. Qual é o prefeito que não fez aqui dentro de Tabuleiro do Norte alguma coisa errada? E a briga em cima dos servidores, o sindicato dos servidores mudou de um certo tempo para cá, de 8 anos para cá, mais ou menos, a mentalidade de servidores aqui. Quando foi fundado esse sindicato, mudou muito. Isso deve-se muito, está aqui presente o meu amigo Vavaldo, companheiro até de concorrer também, adversário, podemos se dizer, porque ele está atrás dos outros, eu estou também, né? Nesse caso, mas quero bem a todos os meus concorrentes, sabe disso, que mudou muito, ajudou muito. Você vê que Limoeiro, Russas, estão atrás da gente, mas é muito, cidades maiores estão atrás. Enquanto isso, a gente tem que parabenizar os dirigentes, o Evandro atual, todos os dirigentes que fazem parte do SINCEP, que fizeram conquistas, porque hoje, se o sindicato está faltando alguma coisa, mas era para estar faltando muito mais se não tivesse vocês, isso aí pode ter certeza, e os servidores sabem disso. E os servidores sabem disso. Vocês foram parte importante em algumas conquistas que os servidores de Tabuleiro do Norte obtiveram. E o que eu estou dizendo, eu autorizo a fita, com esse meu pronunciamento, a pedir a cópia e você usar, se você quiser, usar e dizer que eu reconheço isso. Qualquer um dizer, aquilo que eu digo, eu cumpro. Um elogio que se faz a um companheiro, mesmo disputando comigo uma vaga para vereador. Mas, Vavaldo, você está de parabéns, o sindicato está de parabéns por ter pessoas da qualidade de vocês. Peço até desculpa porque eu não ia nem puxar esse assunto, mas aí a gente tem que estar acontecendo tanta coisinha, tanta picuinha comigo, que eu acho isso uma baixaria, mas eu não estou nem aí. Tem coisas aí que eu acho também mais do que justa a reclamação sobre o problema dos animais soltos. Tem até um caso, e eu já frisei isso em alguns locais, e vou frisar aqui na Câmara, que o meu amigo Fernando, meu primo legítimo da minha esposa, uma das pessoas que eu quero mais bem na minha vida, fora a minha família, e comprou várias plantas para ser colocadas ali na praça. Várias plantas. Foram colocadas alguns, os animais comeram. Disse que não coloca mais. Enquanto não tiver moral, é o problema da praça. Eu acho altamente importante essa reclamação. Que é uma brincadeira. Às vezes você vai passando acolá, tem um porco, um jumento acolá em cima da praça. É uma brincadeira. Tem negócio de época de política para isso, não. É de fulano, é de ciclano, manda prender, rapaz. Manda retirar. Manda colocar num canto aí que o cara vai e prenda o seu animal. Com certeza. Com certeza, Denil. Com certeza. Com certeza. Sem problema financeiro, sem nada. Pois Vossa Excelência, eu concordo plenamente, Chico Hilário, que era para ter isso, e Vossa Excelência também concorda, e Vossa Excelência como vice-líder do governo municipal, Vossa Excelência leva essa reivindicação ao prefeito, e leve, não diga nem que fui eu que disse, não. Diga que foi Vossa Excelência que concordou com isso, porque se disser que fui eu, ele não bota. Então Vossa Excelência mesmo leva. Doutor Nechou, eu acho que o senhor deve fazer isso, possa ser que ele bote. Porque se disser que fui eu, ele não bota. Agora, pô, então diga que eu concordei, eu acho que está certo, o jumento está no meio da rua aí, possa ser que aí ele mande retirar.
Eu acho até imoral esse tipo de coisa. Não era para estar assim. Uma praça linda como está daquela ali. Está de parabéns. Eu concordei na época quando o vereador Aragaci levantou aqui a proposta de não deixar arrancar as árvores. E eu acho que hoje o vereador Aragaci até não é concordar hoje porque foi arrancada. Não, não é isso. Mas que quando aquelas árvores estiverem grandes vai ficar tão bonita ou mais bonita ainda do que o que estava, a gente vê. Mas da maneira que está o jumento comendo não vai ficar grande. Daqui eu tenho certeza que daqui a 15 anos, 10 anos, 8 anos, sei lá, nós estaremos aqui, se Deus quiser, se o povo acreditar, a gente aqui nessa Câmara, o vereador Aragaci, parabenizando porque as árvores estão bonitas, ou eu, ou qualquer um de nós, porque o intuito era preservar o verde. E quando se tenta colocar o verde, aí o jumento, os animais vêm e comem por falta de uma pessoa para cuidar disso. Pois não, vereador? Não é fugindo do assunto, que é falando sobre a praça, sabe? Tem um cidadão aqui, Chico Aílio, da Coca-Cola, várias pessoas, ele vem atacando meu nome, dizendo que eu entrei com um projeto para derrubar o pavilhão, no tempo da recuperação da praça. Eu achei interessante, ele já falou isso para Dedé Visvaldo, já falou para o Valdeci. Aí, sinceramente, existem as pessoas que querem atacar a gente, não encontram um meio, não encontram argumentos, aí vem com um argumento barato desse. Por sinal, eu falei até com o irmão dele, Zé Omar, que ele deixasse em paz. Se ele não gosta de mim, me deixa em paz. Porque as pessoas que eu respeito mais são os meus inimigos. Obrigado. Você está de parabéns por ter. Eu também faço isso. Eu estou pedindo também aos que não gostam de mim que façam de conta que eu não existo. Mas o diabo é que não faz. Eu estou pedindo até pelo amor. Homem, faça de conta que eu morri, homem. Me deixe de mão, deixa eu de lado aqui. Que eu quero fazer isso, mas não dá. É todo dia uma picuinha. Sobre o problema da reunião, eu volto aqui, na semana passada nós frisamos aqui, eu disse até uma brincadeira, que um professor meu, professor de Vossa Excelência também, o Sabri, colocava isso, parabenizava as pessoas que não participavam das reuniões, porque tinham outras coisas mais importantes. Nós viemos quarta-feira, que estava marcado, eu, o vereador Edbenil, e o vereador Roberto teve aqui, mas teve que sair, e fizemos os outros vereadores, está de parabéns porque não vieram, porque eu tenho certeza que tinham coisas mais importantes para resolver. Então, eu não estou colocando genérico, estou fazendo a generalização de todos. Então, tenho certeza que aqueles que não compareceram é porque tinham alguma coisa para resolver, coisas importantes, tão qual a que era importante. E o ofício que foi lido hoje, e quero também parabenizar, o pessoal do SINCEP vieram. As pessoas do SINCEP vieram até mais do que o necessário, que só foi preciso ficar 2 pessoas, porque ficou 2 vereadores e 2 pessoas para ir acompanhando. Fizemos um trabalho só do mês de janeiro e o mês de fevereiro, e não encontramos aquela diferença de 26 mil. Então, de início, nós não encontramos. Não. A diferença, pelo que nós encontramos, não chega aos 10. Não chega aos 10 o que nós encontramos. Mas ninguém tinha números oficiais, e foi uma concordância do sindicato com os vereadores de mandar o ofício, e mandamos o ofício solicitando oficialmente os valores. Porque em cima do oficial, aí nós estamos com um rascunho, né, Evandro? E vamos fazer o comparativo. Se for mais ou menos, nós poderemos reabrir a pasta novamente e ver, porque os números não foi confrontado com o que a gente tinha. Porque o que a gente tinha, eu estou colocando aqui no caso do sindicato, não eram números oficiais. Era número de eu ouvir dizer. Então, isso não foi constatado. Então, nós achamos por bem de mandar um ofício, e eu tenho quase certeza que vai ser atendido. Eu já conversei com o Toninho hoje de manhã, lá em casa, ele estava na casa do pai dele, eu conversei com ele, Toninho, está indo um ofício, assim, ele disse, não, Celina, a gente vai fazer o possível, porque lá eu faço lá a conta, a gente tem a pasta lá, tal, e a gente manda. Eu digo, porque a gente tem esses valores para a gente poder discordar ou concordar. Se houve essa diferença ou não. E se houve, onde é que está? Aí a gente encontra. Se é que houve, porque quando nós procuramos, pelo menos na primeira instância que nós procuramos, encontramos da parte de 61, encontramos 76. Você sabe que pagamento pessoal você pode ter omitido, mas colocar mais você não coloca. Né? Foi o que nós dissemos, não foi, Evandro? Pode aumentar, mas diminuir de 76 não pode. Então aquele número de 61 está fora. Então nós vamos pedir oficialmente para ver o que a gente pode, se vai continuar o trabalho. Se for necessário, estarei à disposição novamente. E tenho certeza que os vereadores que não tiverem outra coisa mais importante para resolver estarão presentes. E aqui, senhora presidente, o requerimento verbal
que eu estou fazendo porque já foi colocado pelo o sindicato sobre o problema da presença do gerente do BEC em nossa casa. E eu solicitaria, se os vereadores e se a senhora presidente concordasse, que fosse feito na próxima sessão o chamamento, convocação do gerente do BEC, porque tem alguns assuntos importantes a se tratar. E era bom que, se ele confirmar, que convidasse também o senhor Antônio Moreira para relatar, para discutir sobre o problema do assunto de folhas. Porque o que eu sei, tem o interesse do BEC de pagar os servidores direto, para você entrar só numa fila. Não é coisa diferente do que está acontecendo hoje. O servidor entra numa fila lá na prefeitura, recebe, volta, recebe outra. Mas tem a parte que o BEC onera muito também, ninguém sabe até onde vai isso aí. Então seria bom conversar aqui presente a nós, porque se for uma coisa, me parece, de primeiro tinha uma taxa de R$4 para pagar por cada cheque, se a pessoa fosse direto no banco. Agora, se for lá na prefeitura receber e vier para aí, não paga nada. Então, dá uma diferença muito grande. Se você for pagar R$4 por cada um, é 10% de aumento em cima de um servidor que ganha 39. Né? É 10% de aumento, todo mês. Então, seria praticamente inviável nessa parte. Seria melhor dar o dinheiro ao servidor, para o servidor pegar as duas filas. Eu tenho certeza que o servidor iria concordar. Mas, se é que ele tem o interesse de se discutir isso num percentual menor, e o Toninho né, menor, bem menor, então o Toninho, menor do que o do Banco do Brasil. Então, seria ótimo que se fosse feito isso. Melhoraria para o executivo, melhoraria para os servidores. Então, eu solicitaria que, se possível, e também tem outros assuntos que ele poderá trazer aqui, que seja abrir linha de crédito, linha de empréstimo aos servidores, por antecipação de pagamento, que o próprio Banco do Estado do Ceará fez até um dia desse para nós, servidores estaduais, ele poderia fazer aqui também para os servidores municipais. Fica aí nosso requerimento, a nossa solicitação, se possível atender. Eu quero agradecer a todos vocês e me desculpar se eu infringi alguma coisa aí, as minhas normas legais. Muito obrigado. Com a palavra o nobre vereador Roberto Wagner de Freitas. Senhora presidente, colegas vereadores, assessor, pessoas aqui presentes, presidente do Sindicato de Servidores, colega Vavaldo, que também está comigo disputando a cadeira, seu Neco. Senhora presidente, queria começar o meu pronunciamento falando na questão dos servidores, a questão do aumento. Eu acompanhei a plenária, a Assembleia dos Servidores, da onde foi votado alguns pontos, e que não tinha sido colocado aqui ainda, porque, como tinha sido pedido nas reuniões anteriores, a resposta do Executivo sobre o aumento dos servidores. E em cima do que o colega Chico, porque me preocupa aqui uma posição que foi tirada na Assembleia. E que antes que a gente tome uma posição aqui, era importante que viesse um ofício do Executivo para cá. Foi tirado na Assembleia o seguinte, que se o Executivo, já que mandou o aumento aqui para a Câmara para ser votado, e que ele próprio retirou, ele não retirou porque a gente não votou, ele botou e tirou o projeto do aumento, né? Na Assembleia foi tirado que, se o prefeito não desse o aumento até dezembro, mas não desse o aumento dentro de a curto prazo, né? No caso, o que foi votado lá, se eu não me engano, era uma semana após, né, Levandro? E a Câmara Municipal colocaria uma nota de repúdio ao ato do prefeito e não dar o aumento, de ter botado o projeto e ter tirado o projeto. Quer dizer, então, antes que isso aconteça, e para depois ficar dizendo que nós vereadores estamos atrás de aparecer, de ser ibope, era importante que a Câmara enviasse esse ofício, tivesse uma resposta do Executivo, para que essa nota de repúdio não fosse solta, porque se ela for solta, ela vai para a imprensa falada e escrita. E mostra que a nossa preocupação de não querer soltar isso. Agora, se o prefeito cruzar os braços na questão do aumento, já que
o título persona não grata também foi pelo ato que ele não cumpriu, que botou o projeto e retirou, não seria interessante num momento como esse a gente soltar essa nota de repúdio. Vai depender do ato do executivo. Portanto, isso aqui é uma colocação que eu estou fazendo, porque assisti à Assembleia e foi votado isso aqui na Assembleia dos Servidores. Tá certo? O segundo ponto é parabenizar o vereador Manel, que representa essa casa, na questão do Comute, como também parabenizar o presidente do sindicato, o senhor Evandro, ao Salomão, que em conversa, há pouco tempo, ficou decidido que o sindicato dos servidores iria ter a participação junto ao rural, com direito à voz e voto, e que isso fosse colocado, na nota que vai ser feita lá, na redação do projeto, tá certo? Portanto, eu parabenizo ambas as partes pelo esse acordo, porque quem vai ganhar com isso é Tabuleiro, porque esses empréstimos é exatamente para a geração de renda, e de emprego, Portanto, quem vai ganhar com isso é o nosso município. O outro ponto que eu queria abordar aqui é sobre a questão do debate, Queria parabenizar o nosso assessor pela redação do requerimento que foi feito, muito bem feito, e que eu queria ler aqui esse requerimento para ser votado hoje, Excelentíssima senhora presidenta da Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte, o vereador Roberto Wagner de Freitas vem, nos termos regimentais, após ouvir o plenário desta augusta Casa Legislativa, requerer o que adiante se segue, considerando que a democracia é a prática mais salutar de se fazer política, considerando que os programas dos candidatos a cargos majoritários é a sua bandeira e o seu roteiro para orientar o seu processo administrativo, considerando que o plano de governo, depois de aprovado pela população, servirá para as comunidades fazerem as suas reivindicações, considerando que um debate bem feito fará com que a população tenha condições de fazer o seu pré-julgamento e escolher o que melhor lhes convier, considerando que um debate promovido pela Casa do Povo e tendo a participação das entidades representativas do nosso município, o respaldo e a credibilidade por parte da população é bem maior. Nessa diapação, o vereador signatário requer que seja aprovado pela Câmara um debate com os candidatos a prefeito de Tabuleiro do Norte no pleito do dia 3 de outubro de 96, para apresentar o plano de governo para o período correspondente à 10ª gestão municipal. Sala das sessões da Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte, em 21 de agosto de 1996. E queria antecipar que, depois de votado esse requerimento, iremos convidar a todas as entidades representativas do nosso município para, junto, criar uma comissão para que esse debate saia do melhor nível possível. E adiantando que os 3 poderes do nosso município vai ter um representante nessa comissão. No caso, o Executivo enviará um representante, a Câmara terá o seu representante e o Poder Judiciário terá seu representante. Além de todas as entidades, como a CATAM, a METAM, sindicatos rurais, sindicato dos servidores públicos, e que iremos trabalhar com toda força para que venha presidir esse debate o senhor presidente do Sindicato dos Jornalistas do Estado do Ceará, Moacir Maia, que hoje conduz os melhores debates no Estado do Ceará, no Canal 5, como no Canal 10. Portanto, adiantando para todos os presentes, que com certeza esse debate irá engrandecer o pleito do dia 3 de outubro. Essas minhas palavras e muito obrigado. Senhores vereadores, eu quero até agradecer a vossas excelências estar hoje até esse pronunciamento ótimo, está maravilhoso, a gente está encontrando mais compreensão, isso é muito importante para a nossa casa. E também parabenizar o vereador Manel Moreira por ter uma luta tão bonita para que Tabuleiro tenha seu engrandecimento com o comércio, melhorar mais a situação de emprego. E eu tenho certeza, Manel, que isso é importante. Vemos a sua luta, está de parabéns. E a nossa Câmara está bem representada. Quando foi indicada a Vossa Excelência para representar a nossa casa,
Eu acho que é importante. O que eu acho que tem muita coisa que passa por essa casa, e às vezes pela maneira de estarem conversando, há o deslize de não entender e chega a falta de compreensão. Mas graças a Deus isso pode se retornar a entender que tudo isso é importante quando estivesse lendo um projeto, se lendo a ata, todos os vereadores estivessem atentos, que não estivessem conversando, para depois dizer, eu não ouvi, eu despercebi, eu não entendi. Eu acho que muito importante é a gente entender e votar por compreender e por saber que está votando. Senhores vereadores, eu tenho para o dia 30, já tenho pessoa, a nossa reunião vai ser especialmente para as pessoas que já estão programadas a ser convidadas para esta casa. E quero dizer ao nobre vereador Agaci que ele muito me cobra a presença do nosso contador e ficou certo de no dia 30 ele está nessa casa. Salvo aconteça alguma coisa que eu não posso dizer, como ordem, a gente convida, como ele faz parte desta casa e ele em nenhum momento ele botou a dificuldade, até que pediu que primeiro fosse convidado os secretários de administração, para que viesse secretarias de finanças dar essa resposta. Mas como eu vi que os vereadores, o nobre Celino Nogueira Barros e o Roberto Edbenil estiveram fiscalizando as pastas, já foi encontrado, eu acho que, como também estamos pedindo o número e será importante que sexta-feira também, no dia 30, esteja aqui o número desse pessoal são funcionários. Eu acho que está ficando, a coisa está caminhando e está ficando bem claro que não precisa nem a gente colocar em votação a vinda de fulano ou de cicrano. A gente vai convidá-lo e no dia 30 eu espero que nenhum vereador falte, só se for por motivo muito justo, porque se as vossas excelências têm o interesse de ouvir a realidade, também tem pessoas especiais que estão confirmando a sua presença nessa casa. O meritíssimo juiz também, eu estou preparando o convite, e eu acredito que ele seja um dos convidados desta casa. Para nós é uma honra e a presença das vossas excelências, né? Não sei se o meritíssimo juiz vai ter que usar um cinzeiro nessa sala, eu acho que é meio difícil ele estar sem fumar, né? Mas eu não acredito que eu vou comprar esse cinzeiro, não. Ele vai jogar a cinza por aqui Senhora, mesmo. senhora presidente, me cedo uma parte, senhora presidente. Pois não. A tal da coisa aí, a lei é lei. Quer que cumpra a lei daqui tem que ser cumprida também. Não, senhora presidente, não era sobre isso, não. É porque eu queria aqui amadurecer aqui a ideia do problema. A festa dos caminhoneiros aqui vai ser no dia 6, né? Dia 6, principalmente dia 6, porque dia 7 tem um desfile, né? Aí vai ter o desfile. Então, dia 6 de manhã já está havendo a festa dos caminhoneiros e é um dia de sexta-feira. Então, vai haver um prejuízo. Até nós poderemos, dentro da lei, fazer o prejuízo da festa dos caminhoneiros se a sessão funcionar. Não é mesmo? Porque ele não vai poder buzinar, não vai poder fazer zoada, né, para atrapalhar a festa a sessão da Câmara Municipal. Saleno. Se for... 2 segundinhos, se for possível. Pois não. Não, se houver a necessidade, Roberto, se houver a necessidade de se puxar, se não houver necessidade, pula para a próxima. O problema é a necessidade. Se tiver alguma matéria de importância, se antecipa. A presidente convoca, eu estou colocando aqui, não é para faltar reunião, porque eu estou muito bem para dizer isso, que eu não tenho uma falta. O problema que eu estou vendo é porque vai haver a festa dos caminhoneiros e sempre é aqui ao lado também. Aí vai haver um confronto. É pela manhã a festa, né? Pela manhã, e é na hora da sessão. Então, se não tiver alguma coisa relevante, que passe para outra sexta-feira. A do dia 6. A da próximo dia 30, não. Próximo dia 30 será normal. Mas a do dia 6, porque vai coincidir com a festa dos caminhoneiros. Eu acho que deveria... eles vão fazer a carreata, a coisa... Aí vai prejudicar. Ou prejudica a sessão, ou prejudica a festa dele. Então, se for coisa que não tenha coisa relevante, porque se tiver coisa relevante, convoca os vereadores, faz qualquer hora do dia, da noite, de quinta, de quarta, de terça, faz qualquer hora o tanto de sessão que for necessária. É só a ideia. Tem condições, senhora presidente? Pois não. Em É cima uma do preocupação, né?
É porque no dia 6 vai ser a programação só interna, só do clube. Não vai ter desfile, não vai ter passeata. Vai ser uma programação interna com gincanos e várias brincadeiras. Já a partir da manhã. Dia 6 da manhã. Agora, dia 7 é que vai ter o desfile dos caminhões. Mas, de qualquer maneira, eu acho que atrapalha o andamento aqui, né? Porque vai uma festa de muita repercussão dos caminhoneiros. Mesmo sem o desfile, eu acho que não deve ter reunião, na minha opinião particular. Senhores vereadores, eu acho que é uma coisa muito importante. Vai depender das vossas excelências, né? Eu gostaria até, na próxima terça-feira, né? Na próxima sexta-feira, a gente já poder contar com o apoio de vocês. Eu acho que os caminhoneiros de Tabuleiro do Norte, já que são tantos que foram vítimas, já deixaram a estrada pelas suas despedidas, eu acho que merece um respeito, e como merece, tá, em nome de Tabuleiro do Norte, em nome de todos os caminhoneiros, eu acho que a Câmara Municipal merece dar o seu respeito pelo dia de sua início de festa, pela tristeza daqueles que já foram, pela saudade daqueles que realmente partiram, e pela alegria dos que estão participando. Eu acho que foi boa ideia, muito louvável você estar lembrando, porque eu, como não sou um caminhoneiro, até que eu não lembro muito, não sei a programação da festa, mas no dia 30 irei perguntar às vossas excelências e a gente poderá suspender a reunião. Eu vou fazer todo possível, dia 30, eu trazer a programação da festa. Muito bem. A festa do clube, Parabenizo o vereador pela ideia da gente também ser convidada, né? E eu acredito que a gente colocará em votação e as vossas excelências decidem para outro dia seguinte, né? E para, como se diz, a gente vê que as coisas se organizando é bem melhor, eu dizer a vossa excelência, nobre vereador HC, que a minha preocupação também sobre essa documentação é grande. A gente gostaria, eu fiz questão que Benilton esteve aqui e as vossas excelências junto. Agora, tem a reunião no dia 30 e à tarde ele vai ficar disponível para a gente verificar bem melhor as pastas e ter uma solução, certo? E quero agradecer a vocês, e a sessão está suspensa por 15 minutos para intervalo regimental. Belânia? Intervalo regimental passará para... vamos estar contando dinheiro. Passará para a ordem do dia. Vamos aguardar. Ordem do dia. Mas esse documento já foi feito, Roberto? O documento já foi feito? Esse documento já foi feito. Tá. Obrigado. Deixa ele ler a ordem do dia. De acordo... Deixa para depois. De acordo com o artigo 169 do Regimento Interno, solicito o primeiro secretário, vereador Celino Nogueira Barro,
Proceder à leitura do edital, publicidade em ordem do dia e passará às comissões de Justiça e redação final. Edital, cumprindo o que estabelece o parágrafo 1º do artigo 149, combinado com o artigo 168, é observado o disposto no inciso 1 do artigo 44 do Regimento Interno dessa Casa. Primeiro secretário da mesa diretora torna público para conhecimento de todos a pauta da ordem do dia da sessão ordinária do dia 23 de agosto de 96, que constará dos seguintes matérias observadas os critérios definidos no mencionado artigo 168. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 012, de 26 de junho de 96, de autoria do vereador Roberto Wagner de Freitas, que concede título de cidadania. Primeira discussão e votação do projeto de lei 447, de 31 de julho de 96, do Poder Executivo Municipal, que institui o Conselho Municipal de Trabalho, Comute, da outras providências, sala das sessões da Câmara Municipal, Tabuleiro do Norte, 21 de agosto de 96. Secretário, vereador Salino Nogueira Barros, presidente, Aldenor Feridor Amaral. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, parecer que concede título de cidadania. Relator, vereador Pedro Almeida Maia, versos presentes autos sobre o projeto de lei número 12, de 26 de julho de 96, que concede título de cidadania. Projeto em análise trata apenas de oficializar o que já é de direito. Senhora Inácia é moradora dessa cidade há vários anos. Aqui fixou suas raízes e já é por todos considerado uma tabuleirense, já que luta e trabalha pelo progresso do nosso município. Até o presente momento demonstrou amor por sua terra. Por ser uma pessoa independente, poderia residir aonde lhe conviesse, mas a sua opção foi por Tabuleiro, e nós, vereadores, queremos lhe retribuir o carinho que tem por nossa cidade com essa homenagem. Ante exposto, a pedido seja submetido ao plenário com a recomendação favorável. Pedro Almeida Maia, relator. Então, logo em votação, depois eu leio o outro. A palavra está concedida aos senhores vereadores. Vou denunciar. Denunciar o vereador Roberto, dando remédio. Senhores vereadores, projeto de lei 012, de 20 de junho de 1996, da autoria do vereador Roberto Wagner de Freitas, está concedendo o título de cidadania a Inácia, senhora Inácia. Está em votação. Aragaci Monteiro Chaves. Sim. Celino Nogueira Barros. Sim. Odibenildo Oliveira Chaves. Francisco Hilário de Oliveira. Francisco Marcos Moreira. João Antônio Viana. José Dário Freire de Lima. José Rebouças da Costa. Manuel Moreira de Almeida. Paulo Maciel de Oliveira. Pedro de Almeida Maia. Raimundo Dinardo da Silva Maia, ausente. Roberto Wagner de Freitas. Sônia Maria Noronha Chaves. Aprovado por unanimidade. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, parecer número 015, relator o vereador Roberto Wagner de Freitas. Versos presentes autos sobre o projeto de lei número 447, de 31 de julho de 96, que institui o Conselho Municipal de Trabalho Comute e da outras providências, considerando que o projeto visa agilizar os processos que se encontram encalhados na agência do Banco do Brasil, impedindo o acesso ao trabalhador que necessita da captação de recursos para desenvolver as mais diferentes atividades produtivas, considerando o projeto viável, constitucionalmente legal, já que se trata de benefícios generalizados que habilita o trabalhador ao seu fácil acesso, já que quem vai gerenciar os recursos são as próprias classes produtivas. Quanto exposto, apenas seja submetido a plenário com a recomendação favorável. Vereador Roberto Wagner de Freitas. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, adota e recomenda o parecer do seu relator, vereador Pedro Almeida Maia, presidente, vereador Francisco Hilário de Oliveira, vice-presidente, relator Roberto Wagner de Freitas. Primeira votação. Está em primeira votação, vereador Aragaci Monteiro Chaves. Sim. Acabar de ler.
Celino Nogueira Barros. Sim. Ibenildo Oliveira Chaves. Olha, a única parte que está sendo cobrada aqui é saber se já ia ser lido a redação alterando a questão aí. Mas acredito que o bom senso do colega Manel, do Salomão, de mim que participei da conversa, do próprio Evandro, que junto comigo ali, e Salomão participando da conversa ali, né, nesse acordo, essa alteração que vai ser é uma coisa formal, né, na alteração. É sendo colocado que... Dentro do conselho. Né? Dentro do conselho, que Exato. o sindicato dos servidores irá ter direito à voz e voto, né, como membro efetivo. Não é isso, presidente? Exatamente. Sendo feito isso, não vai ter problema. Então, não vai ser, acordo entre ambos. não vai ter nenhuma má intenção aqui de ser colocado isso, de forma nenhuma, com toda certeza. Eu me responsabilizo por isso. Pronto. Eu Vai ficar gostaria do um negócio voto mais- do nobre vereador. Francisco Hilário de Oliveira. Francisco Marcos Moreira. João Antônio Viana, ausente. José Dário Freire de Lima. José Rebouças da Costa. Manuel Moreira de Almeida. Paulo Maciel de Oliveira. Pedro de Almeida Maia. Raimundo Dinardo da Silva Maia, ausente. Roberto Wagner de Freitas. Sônia Maria Noronha Chaves. Segunda votação, né? Requerimento Não número aprovado, fica 001/96, foi lido pelo vereador Roberto, mas tem que ser lido pela secretaria. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal do Tabuleiro do Norte, o vereador Roberto Wagner de Freitas vem nos termos regimentais, após ouvir o plenário dessa augusta Casa Legislativa, requerer que adiante se segue. Considerando que a democracia é a prática mais salutar de se fazer política, considerando que os programas dos candidatos a cargos majoritários é a sua bandeira e o seu roteiro para orientar o seu processo administrativo, considerando que o plano de governo, depois de aprovado pela população, servirá para as comunidades fazerem as suas reivindicações, considerando que um debate bem feito fará com que a população tenha condições de fazer o seu pré-julgamento e escolher o que melhor lhe convier, considerando que um debate promovido pela Casa do Povo e tendo a participação das entidades representativas do nosso município, o respaldo e a credibilidade por parte da população é bem maior. Nessa diapasão, o vereador signatário requer que seja aprovado pela Câmara um debate com os candidatos a prefeito de Tabuleiro do Norte no pleito de 3 de outubro de 96, para apresentar o plano de governo para o período correspondente à 10ª sessão municipal. Sala da sessão da Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte, 21 de agosto de 96, Alberto Wagner de Freitas. Irá para única votação. Não é necessário, mas o nobre vereador já deu todo o seu esclarecimento, vai entrar em votação. Aragaci Monteiro Chaves. Sim. Celino Nogueira Barros. Senhora presidente, eu queria justificar meu voto e eu queria que o nobre, valoroso vereador Roberto, eu vou votar sim, mas eu queria justificar. Eu acho que a Câmara ela não pode aprovar o debate, ela pode aprovar o convite para um debate, porque aqui diz que a Câmara aprove o debate. Eu acho que ela pode aprovar o convite é um debate, mas se é a intenção de colocar o convite para um debate, que qualquer um dos candidatos poderá deixar de participar, não é obrigatório, ele não está descumprindo o regimento. Então, a parte legal é convite, porque dentro pode alterar. Então, se Vossa Excelência concorda que seja colocado no lugar de um debate, um convite para um debate, eu voto sim, mas votaria sim, porque acharia que a intenção seria essa. Então, eu voto sim, colocando... Não tem segunda votação, não. Não, segunda via. Sim, a segunda via, colocar aqui, né? Coloca. Então é colocado um convite para um debate. Então eu voto sim.
Coloca aqui, depois era batido outro e Vossa Excelência colocará a sua assinatura. Muito obrigado, eu acredito que tenha sido compreendido e voto sim, senhora presidente. Edbenildo Oliveira Chaves. Francisco Hilário de Oliveira. Francisco Marcos Moreira. João Antônio Viana. Ausente. José Dário Freire de Lima. José Rebouças da Costa. Manuel Moreira de Almeida. Paulo Maciel de Oliveira. Pedro de Almeida Maia. Raimundo Dinado da Silva Maia, ausente. Roberto Wagner de Freitas. Sônia Maria Noronha Chaves. Aprovado por unanimidade. Retificado. E depois eu queria pedir ao novo vereador que não se ausente para deixar logo preparado, viu? Retificação. A próxima sessão está marcada para o dia 30 de agosto de 1996 e, de acordo com o artigo 171 do Regimento Interno, declaram encerrada a presente sessão. Só um momento aí, colegas vereadores. É bem rápido aqui, viu, Chiclado? Só para